From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Aqui você vai ficar por dentro dos assuntos sobre cultura, entretenimento, vida LGBTQIA+, dentre outros temas. Hoje o tema é Políticas Públicas para a Comunidade LGBT, Conquistas, Retrocessos e Desafios. E para conversar sobre esse tema, eu convidei aqui duas pessoas muito especiais, né? A primeira, Viviana Mesquita, que é coordenadora especial de políticas LGBT da Secretaria da Diversidade do Governo do Estado, e o Dari, que eu já conheço há muito tempo, Dari Bezerra, que é presidente lá do GRAB. Presidenta do GRAB, me perdoe. Então, vamos, antes de começarmos, eu vou servir um cafezinho aqui, né, que é de praxe do cearense, do bom cearense. Né? Como vocês estão, meus queridos com X? Tá bom, capaz? Tá bom. Cheirinho bom, hein? Como estão vocês? Então, Júnior, primeiro agradecer o convite, né, em nome da secretária Michele, da nossa Secretaria da Diversidade. E aí, parabenizar você, né, na estreia aqui do Café com Papo Reto. E, assim, é uma satisfação aqui fazer essa conversa com vocês, com a Darem. Maravilha, acho que vai ser uma tarde agradável. Então, vamos brindar ao início desse programa. Não se brinda só com bebida alcoólica, com café também. Então, vamos lá, começar para a primeira pergunta. Antes de uns tempos para cá, enfim, se fala muito em políticas públicas voltadas para a comunidade indígena, políticas públicas voltadas para a questão racial, mas fica aquela pergunta, o que são políticas públicas? Para a gente que está na área é muito fácil entender, mas vamos tentar explicar isso para o pessoal que está em casa e que já ouviu falar muito, mas não compreende bem. Fiquem à vontade. Tu vai ou eu vou? Pode começar. Não, eu também gostaria de agradecer o convite, né, Júnior? É de grande importância, né, espaços como esse, né, e esse é o primeiro programa, né, então assim também saudar as pessoas que nos escutam pela rádio, né, pela FM Benfica, pelo YouTube, pelo canal, que eu já sei que tem um canal também, né, da Play Store. E assim, nessa perspectiva, né, eu sempre gosto de apontar assim, de uma forma mais didática que a política pública são ações construídas, né, executadas pelos governos e que venham a garantir direitos, né, às populações e melhorar a vida das pessoas, né? Trazer um bem-estar e esse melhoramento de vida. E quando a gente fala assim, que são para LGBTs, que são para indígenas, que são para mulheres, é porque elas são específicas, né? Existem políticas que elas contemplam todas as populações, como por exemplo a educação, a saúde, né? Que devem ser universais, assistência social, mas ela é específica quando ela vai atender uma problemática específica daquela população ou resolver um problema, né? Então, aí a gente diz que é uma política específica para aquela determinada população. É isso, Vivi. É isso mesmo. Eu acho que a Dari traz um ponto aí que ela falou em bem-estar, né? E aí acho que é importante
para falarmos de políticas públicas, da importância da política na nossa vida, né? A gente sabe que, por exemplo, nós passamos aí por uma transição aí de 6 anos de um governo, do governo federal, que foi assim, que existia, na verdade, não é uma ausência de uma política, existia uma política que tinha um direcionamento que era exatamente para um Estado mínimo, né? E aí a gente quer um Estado de Estado de bem social. Então, essa política que é do Estado mínimo é uma política que diz, olha, as políticas públicas elas têm que ser o mínimo possível, praticamente não existe, né? O que do Estado mínimo é isso, é a ausência do Estado para que o mercado tome de conta de todas, regule a sociedade, né? E a gente não quer isso, a gente quer um Estado que tenha políticas públicas, que seja para as pessoas, para todas as pessoas, né? E nesse sentido, acho que a Dari colocou muito bem. Políticas públicas é exatamente um conjunto de ações que vem de uma institucionalidade, né, do Estado, para atender uma determinado grupo, uma determinada sociedade, né, para que seja minimizadas as desigualdades, né? Então é nesse sentido. Eu li recentemente um texto, que eu não vou lembrar o nome, porque eu esqueço o nome de todos os textos que eu leio, mas que a grande luta hoje no que tange o racial, a identidade de gênero e esses vários marcadores sociais, é dar visibilidade. Porque quando você dá visibilidade, você torna aquelas pessoas que não são em seres que são. Então, vocês acham que a política pública ela está inserida nesse projeto de visibilizar aqueles sujeitos que estão na periferia, quando eu falo periferia, não são bairros, mas é na periferia da sociedade, né, que são as margens, na margem. Né? Eu vejo que a política pública, né, primeiro que é um processo, né, uma construção até que ela exista, né. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala das políticas LGBTI+, né, então, assim, existiu uma trajetória de décadas, né, até desde a fundação do movimento social, né, no Brasil. Então, assim, existiram décadas para que a primeira política pública de Estado ela fosse implementada, porque ela nasce dessa reivindicação também dos movimentos, né, os movimentos que vão pautar para esse governo que por muito tempo quis apenas uma política mínima, né, a gente chega e vai dizer, não, o governo ele tem que se preocupar em resolver algumas problemáticas que são relacionadas às nossas especificidades. Por exemplo, se você for pegar estatisticamente, a população LGBT ainda está num nível muito inferior no acesso à educação básica, né? Sobretudo travestis e transexuais, né? No acesso à saúde também, né? Uma saúde humanizada, ou mesmo de especificidade, saúde da mulher lésbica, saúde das travestis e das transexuais, dos homens trans, né? Então, assim, aí nesse contexto, né, o próprio movimento social faz essa primeira visibilidade, acho, né? De, por exemplo, em manifestações como as paradas pela diversidade, de ir para as ruas e dizer que nós existimos, né? Que nós merecemos e queremos respeito, que a gente precisa da garantia de direitos para sobreviver na sociedade, sair dos níveis de pobreza, de extrema pobreza, né? Então, assim, essa visibilidade, primeiro, eu acho que é nossa, né? Quando a gente vai para a rua. E aí a política, ele tem esse papel, quando ela é implementada, de também trazer uma visibilidade positiva, sabe, gente? Eu penso muito nessa perspectiva, porque por muito tempo também, por conta do preconceito e discriminação, a gente teve mecanismos como a mídia, que nos colocaram em lugares subalternizados, sabe? No lugar da piada, da chacota, nesse lugar de dizer erroneamente que a gente quer ter privilégio, quando na realidade a gente quer ter direitos, né? Quer direito à vida, por exemplo. Então, assim, eu acho que uma série de questões, mas que a política pública, ela consegue minimizar, quando ela é implementada, ela consegue minimizar várias questões de vulnerabilidades, né, em que estamos inseridas. Não que ela vá resolver tudo, mas ela minimiza bastante. Eu concordo com a Dari, assim, quando você fala em visibilidade, exatamente assim, quando o movimento social chega e diz, olha, nós existimos, nós somos as pessoas com especificidades, precisamos ser reconhecidos. Então, a partir dessa
quando se coloca o fato de existir, e o fato de existir também, não só existir, mas que a gente precisa ter acesso à política. Então, a partir dessa, você passa a existir, você passa, então, a ser pautado, ó, pautar o Estado. Olha, essas pessoas existem e elas têm que entrar dentro desse conjunto de ações que o Estado tem a obrigação de fazer, né? Que o movimento o Estado tem a obrigação de fazer. Nós queremos um Estado de bem social, nós não queremos um Estado mínimo. Então, esse Estado de bem social, ele tem que promover a cidadania, garantir acesso às pessoas mais vulneráveis, a determinadas políticas que para algumas pessoas não precisam, mas as mais vulneráveis precisam. Então, o fato de o movimento social chegar e dizer nós existimos e o Estado precisa reconhecer que nós existimos e a partir daí construir políticas, né? E para construir políticas, que aí eu acho que a gente vai avançar aqui, precisa a gente ter um estudo sobre as realidades. Isso que a Dari coloca. Nós temos especificidades que é diferente, né? Por exemplo, mulheres lésbicas, a gente sabe que na parte da saúde tem, pelo estigma, pela discriminação que sofrem nos atendimentos, né, de saúde básica, elas passam a não ir nunca mais, não voltam mais para aquele atendimento, e aí depois só descobre que está com um problema de saúde que poderia ter sido resolvido num exame ginecológico que não foi feito por causa da discriminação, do preconceito, e muitas mulheres lésbicas chegam à idade de 60 anos, 50 anos com câncer. Você pode citar um exemplo de preconceito que uma mulher lésbica sofre no exame ginecológico? Não, chega no posto de saúde, por exemplo, isso é uma realidade do Brasil, né, gente? Você chega e você não é... Tem um estigma, né? Uma mulher cis, que é passável, que a gente chama, ela pode até ser... Mas aí tem uma especificidade. Então, se você tem uma prática sexual que não é um de heterossexual, você tem algumas especificidades. E isso precisa ser tratado. Um ginecologista, ele não pergunta. Ele vê uma mulher lá, ou ela vê uma mulher lá, e já acha que é heterossexual e vai fazendo todo aquele protocolo lá como se fosse. Tem vida sexual ativa? Tem. Tal. Então, pressupõe-se que todas as pessoas são heterossexuais. Não são. Então, tem uma vida sexual ativa? Tem, mas é diferente. Então, como é que isso... E esses profissionais não estão preparados ainda, né? Infelizmente, a maioria. E isso impacta na vida daquela pessoa. Uma mulher lésbica que está lá, que não se sente à vontade, porque muitas vezes se sente violentada, não se sente à vontade para dizer, tem uma vida sexual, mas eu sou uma mulher lésbica, me relaciono assim, assim, assim. E aquele profissional, por não estar preparado ou não procurar saber, já não... descarta ali e você é tratado uma vala comum, como se todo mundo fosse hétero. E tem uma especificidade. E aí, a política pública de saúde precisa atender essa especificidade, né? E aí, a mulher que passa por esse tipo de violência, ela não volta mais. Porque ela não quer mais passar por aquele constrangimento. Sim. E aí, passa um tempo, depois descobre que tem um problema e aí acaba numa situação bem... Tem vários casos. Começando com a colega nossa da saúde, a Valéria Mendonça, ela disse que acompanha vários casos de oncologia de mulheres lésbicas que poderia ter descoberto uma coisa simples num exame de prevenção e que não foi, desistiu, não foi violento. Então, são várias situações, né, que nos atravessam em várias políticas da saúde, daí tem a educação, que a gente pode citar, né, principalmente as pessoas trans que passam por, não conseguem ficar na escola, e aí os transtornos aí para a vida toda da pessoa, né? E aí, voltando à questão da visibilidade, né? As pessoas sempre, héteros e não héteros, né, me perguntam assim, ai, Júnior, para que tantas letrinhas? Por que tá aumentando tanto? Daqui a pouco eu não vou mais conseguir nem soletrar. Mas aí eu pergunto para vocês, por que esse aumento de letras? Na realidade, eu vejo assim que não foi um aumento, né? As orientações sexuais e identidade de gênero que estão compostas nessa letrinha, nessa sopinha de letras, né? Ou nessa sigla que só cresce, né? Sempre existiram, né? E aí isso é uma forma também de visibilizar, né? Visibilizar, porque apesar de dizer que, por exemplo, é um movimento social LGBTI+, ou LGBTQIA+, ou LGBTQIAPN+, né? Que são várias formas de se falar, né? Mas cada letra dessa tem suas lutas específicas, né? Tem suas lutas, suas construções políticas específicas, né?
mulheres lésbicas se organizam politicamente, gays, bissexuais, travestis, transexuais, né, pessoas não binárias, outras letras também. Então, assim, é uma forma de dizer que todas essas populações, né, que eu não digo mais segmento, eu digo populações, que a gente... porque a gente chama população, chama nação dentro de uma nação. Exatamente. Então, assim, são populações que se organizam politicamente, estão se somando ali. Então, está se construindo uma proposta. A gente lembra que antigamente, né, chamava de GLS. Não sei se tu lembra, né? Claro, sou desse tempo, GLS. Isso. Ah, eu adorei esse café. Tá ótimo. Não foi eu que fiz, gente. Tá ótimo. Aí chamava de GLS. E depois, né, quando na década de 80, já 90, quando o próprio movimento começa a se organizar politicamente, né, vai pensando uma forma política também de se apresentar para a sociedade, né? Que aí foi, primeiro veio o GLBT, e depois de várias discussões percebeu-se um apagamento das mulheres lésbicas, e aí o L vem para frente, né, ficou LGBT, né, e isso quer dizer que, assim, existe uma discussão política em cima disso, né, mas não é à toa, não é do nada que as letrinhas, elas aparecem, que elas se somam, né, é uma construção mesmo do movimento social, e a gente vai ter que acompanhar. É porque, infelizmente, há pessoas que ignoram essa pluralidade, entendeu, e pessoas que são LGBTs, QIA+, entendeu? Elas acham que é um exagero, que é... E não, é preciso... Quando você coloca uma letra dessa, pelo menos penso eu, você mostra para o mundo, essa pessoa existe. No momento que você mostra que essa pessoa existe, então ela tem necessidades, ela tem demandas. Então, como é que o governo, como é que a sociedade vai suprir essas demandas? É isso que eu penso. Estou certo, Viviane? Eu concordo, sim. Eu acho que é isso, assim. E que bom que está surgindo. Que bom que está surgindo, né? Como a Dária colocou, que não é um surgimento do nada. Isso já existia, né? As pessoas já se sentiam. Eu estava vendo alguns vídeos sobre não binários, né? E aí algumas pessoas diziam, eu sempre me sentia assim, mas eu não sabia que tinha um nome. Então, o que acontece, na verdade, é a reunião dessas pessoas, né? Elas começam a se reunir, se encontrar e se perceber sentindo as percepções de si, e a partir disso começa, então, um debate, uma discussão. Nós somos não binários, um exemplo. E aí, como é que a gente se sente, o que é que a gente quer pautar. Então, isso é muito importante. Eu acho, assim, que a sociedade ainda não está preparada para... E aí os LGBTs são sujeitos que eu penso assim, que está para confrontar mesmo o modelo de sociedade, né, que a gente tem hoje, de um binarismo, de coisas, é homem, mulher e acabou. Então, assim, nós estamos muito mais à frente. Assim, eu vejo que os sujeitos LGBT, eles provocam a sociedade para avançar, para evoluir nesse sentido. E aí, é claro que nem todas as pessoas estão no mesmo nível, né? Então, há um estranhamento das pessoas quando, por exemplo, no tema do não binário, que eu acho que é algo que está... Que, assim, as letrinhas, elas, muito tempo foi o G, depois o L avançou um pouquinho, aí depois nós passamos pro T, agora nós estamos... O simpatizante morreu. Ele se assumiu, ele saiu do armário. O simpatizante se misturou, ou ficou né? antipático, Se misturou, né? Deixou de ser simpático. Se misturou, tá aí no meio. Tem as bis, né? As pessoas bis. Então, eu acho que, assim, as letrinhas é um reflexo do que é a sociedade. Outro dia teve um debate gigantesco com a apresentadora da TV famosa aí, que falou o todes. E aí gerou toda uma polêmica em relação a isso, que estava assassinando o português. E aí, assim, eu achei interessante como ela respondeu. Gente, a língua é viva. Então, assim, a gente precisa entender que, assim, nós estamos vivos e o tempo todo a gente está se transformando, né? Então, vai surgir... com certeza vai surgir outras letras ainda, outras pessoas que se sentem de uma determinada forma e que vai se encontrar com outras pessoas e vão descobrir o que são, o que desejam ser, como que desejam se comunicar para o mundo. Então, eu acho super natural, acho que essas pessoas estão à frente no sentido de provocar a sociedade para evoluir, para pensar, para tolerância. E aí a gente enfrenta vários desafios, né? Mesmo dentro do movimento, a gente vê alguns estranhamentos, mas é isso, a gente tem que se acostumar, como diz
Tem que se acostumar e trabalhar que isso é natural, isso é uma realidade, como diz o... E é a diversidade, né? Isso, a diversidade. A gente pauta tanto a questão da diversidade, então a gente precisa entender na prática, no cotidiano, o que é essa diversidade. A diversidade é isso, é conviver com seres e populações muito diversas. E assim, falando de movimento, né? A história do movimento, que começa como um movimento gay, sempre deixou de lado a mulher lésbica e nem existia a palavra transgênero, mas existia já as travestis que chamavam os travestis. Isso. Né? E como é que está hoje esse movimento? Assim, quer dizer, era um movimento marcado, né? Nós estamos no meio da visibilidade lésbica. Né? Eu sei, pois é, estamos no mês da visibilidade lésbica, bom lembrar. Era um movimento marcado pelas determinações de homens brancos, de classe média, né, geralmente com nível superior. Não era um movimento, como eu falei, que deixava de lado aquilo que eles consideravam que seria uma vergonha para o próprio movimento. Como é que isso está hoje? Ainda há resquícios desse pensamento? Infelizmente, eu aponto que sim, né, Júnior? Principalmente quando a gente fala em relação ao feminino, né, às feminilidades, né, a esse outro universo, né, que isso é uma questão muito rechaçada também, né, em outros tempos atrás, pelo próprio movimento gay, né, como você coloca, que é um padrão, que existia um padrão, né. Então, assim, as mais femininas, né, as que têm traços demarcados de feminilidade desde a infância, elas sofrem muito, né, por conta disso, né, desse ataque. Embora hoje a gente também tem uma grande ascensão das outras lutas, né, das lutas das mulheres lésbicas, das mulheres lésbicas negras, né, que tem várias especificidades também que adentram isso, a ascensão da luta das travestis, das mulheres transexuais, né, dos homens trans e transmasculinos, articulações que já existem entre populações não binárias no Brasil. Então, assim, mas esse resquício que eu acho, ele é muito marcado também por um machismo, acho, que é estruturante da sociedade, né? E que é inerente das populações, né? Não é porque seja gay, não é que seja mulher ou lésbica ou travesti ou transexual que a pessoa está apartada dessas estruturas sociais. A gente cresceu, a gente nasceu, fomos educadas e educados, né? Nessa estrutura, né? Que é a estrutura machista, racista, LGBTfóbica. Então, assim, também entender, né, que existe algo por trás, não é pelo sujeito ser, que o movimento foi daquele jeito no passado, também a gente também não pode ficar naquela linha de condenação eterna, né? É entender que houve avanços, muitos avanços, né? Muitas contribuições também, né, desse movimento no Brasil, no mundo, né, e a gente precisa tá aberta a isso, a discutir. Acho que o diálogo é a melhor arma, aliás, arma não, né, mas mecanismo, o melhor mecanismo, o melhor instrumento, né, para que a gente possa construir, seguir adiante e seguir juntos, né, porque também a nossa ideia, né, de coletividade, né, de movimento é seguir juntos e não apartados. Eu penso assim também, do ponto de vista, as mulheres localizadas nesse contexto, né? Eu sou uma mulher lésbica, negra, então também venho de periferia. Então, assim, o que a gente percebe é que o que está atravessando isso aí é o patriarcado, né? O patriarcado, o machismo, a violência que o patriarcado ele provoca na sociedade, atinge todas as pessoas, inclusive os homens gays, né? E aí a gente sabe que tem a misoginia, enfim, aquilo que o início do movimento, isso foi muito marcante, né? Os homens ali à frente, porque é isso, a sociedade ela é patriarcal, né? As pessoas são criadas dentro desse sistema, e aí os homens, naturalmente, por esse sistema que a gente tem de opressão dos homens com as mulheres, saíram, né, do ponto de vista da visibilidade, né, que saíram na frente, que eu acho que foram construídos muito junto ali com as meninas. A Alice é um exemplo disso, que teve, né, a Alice Oliveira, que mora aqui no Ceará há um tempo, que participou do início do movimento lá em São Paulo, que era uma mulher lésbica, então existiam lésbicas lá desde o início.
Porém, a visibilidade era um pouco abafada por conta do patriarcado, os homens à frente. E aí eu acho que houve um avanço, né, no momento em que lá não sei se foi na segunda ou foi a segunda conferência, né, ou foi a terceira, que houve, inclusive, uma reivindicação das mulheres lésbicas para dizer, nós queremos visibilidade e aí vamos colocar o L na frente para demarcar que as mulheres lésbicas estão aqui construindo, constroem. Então, acho que houve um avanço, porém, assim, o que existe ainda é o que está dado em toda a sociedade. Nós vivemos hoje, majoritariamente, numa sociedade patriarcal, onde os homens brancos ainda ocupam as melhores, né, os espaços de decisão, inclusive na política. Então, a gente sabe que isso é algo estruturante, como falou a Dari. E aí é um desafio nosso, né, dentro do movimento. Eu, como mulher lésbica, já participei de algumas reuniões aqui, a gente construindo o mês da visibilidade. E as meninas, a Alice mesmo, uma delas que diz, nossa, a gente está tanto tempo na luta, mas é tão difícil. Mas é difícil por isso, né? Existe um patriarcado aí que atravessa as nossas vidas, o machismo. E aí não é fácil para as mulheres, principalmente quando você coloca a questão da masculinidade, né? Algumas mulheres mais... com mais traços mais masculinos, e aí se for negra, aí já é mais um agravante a mais para sofrer a violência, né? Então tem todo um estigma em relação às mulheres. E do outro lado também, por exemplo, as mulheres trans, né? Que são as que mais sofrem violência, né? Isso não é por acaso, tem o patriarcado atravessando aí a violência, o machismo. É muito real, e acho que é uma luta não só no movimento LGBT, mas da sociedade, do movimento feminista. Nós temos que estar juntos nessa luta aí para destruir esse patriarcado, que é uma coisa... E eu acho assim, começar a destruir de dentro para fora, porque, por exemplo, uma questão que eu quero agora tocar é a questão das hierarquias que são construídas, você acabou de falar aí, né? Por exemplo, no universo gay, masculino, entendeu? É muito claro que aqueles que têm um comportamento mais próximo de uma realidade heterossexual se sentem superior, né? Aqueles mais femininos, e por muitas vezes transformam esses afeminados em não sujeitos, entendeu? E objetificam e até desumanizam essas pessoas, entendeu? Então, o que é que a gente pode fazer? E aí eu pergunto, há uma política a ser feita para combater a homofobia no meio LGBT, entendeu? Porque eu já fui vítima. Uma vez um ativista transgênero me perguntou, você já sofreu, Júnior, muita homofobia? Eu disse sim, pelos gays. Por héteros, não. Agora, pelos gays, sim. Então, como é que a gente faz para combater isso? Essas hierarquias que são construídas de forma tão arbitrária. É babado. Então, vamos lá, né? Que é assim. É babado. Mas, assim, eu sempre vou muito numa linha de entender que as nossas identidades sociais e políticas, né? E publicizadas, né? Porque, assim, existe uma grande maioria, né? Por exemplo, desse perfil que você coloca, né? Que não são sujeitos publicizados, né? Eles nem sequer precisam publicizar socialmente que são gays, né? Por quê? Porque eles têm um privilégio, o que a gente vai chamar no movimento de travestis transexuais de passabilidade, né? Uhum. Eles têm uma passabilidade heterossexual na sociedade, né? E econômica, que eles não precisam. E se você for perceber, a grande maioria desse perfil, Júnior e Vivi, eles não se envolvem nas lutas sociais, nas lutas eles menosprezam, periféricas, sabe? Das que estão na pobreza, né? Das que convivem com HIV, AIDS, assim, então, das pretas, né? Então, essas pautas para esse perfil, elas são qualquer coisa, né? São menosprezadas mesmo, nesse sentido. Então, eu digo muito assim, quem está disposto a dialogar, né? A conversar, a entender,
a ter uma construção coletiva de vida, né? Então, para tais sujeitos, o diálogo é mais fácil, né? Mas com esse perfil, é um pouco difícil, né? E aí eu entro nessa linha de que da importância de ter uma política, entendeu? Para apontar também para esses sujeitos, né? Que a gente não está sozinho, que a gente tem aparatos que vão garantir minimamente nossos direitos. Como, por exemplo, a equiparação da LGBTfobia ao crime de racismo, né? Uma intervenção do Supremo Tribunal Federal há alguns anos atrás, né, para que minimamente a gente pudesse construir no Brasil uma política e uma cultura, né, a transformação dessa cultura do machismo e da LGBTfobia através de uma política, né, de você entender para a sociedade entender que elas não podem mais agir como antigamente, né, no campo da violência extrema, né, da violência extrema e do desrespeito, né. Então, assim, existem legislações que vão garantir nossos direitos. Você não pode. Existe um limite, né. A legislação e a política pública, elas vão dar um limite, né, para a LGBTfobia e para as outras opressões sociais. Pelo menos a gente entende dessa forma, né. E quando a gente compreende isso, né, a gente passa a fazer desse mecanismo um instrumento de luta também contra essas LGBTfobias. E fazer, sobretudo, acho que tais sujeitos repensarem, né, suas ações e suas vidas, né. Enfim, não sei se eles vão conseguir fazer, mas a gente tenta, né. Eu acho, assim, que essas pessoas, né, que também cometem, né, a violência, mesmo sendo LGBT, cometem a violência com outros. Eu acho que tem, assim, eu acho que nós não somos apartados, né? Assim, a população LGBT não é apartada da sociedade. Essas pessoas também fazem parte dessa sociedade que é machista, racista, né? E aí, a Dari pontuou muito bem. Então, tem alguns sujeitos que não necessitam de estar visibilizando, de se colocando como pessoa LGBT, porque está muito bem, porque ganha bem, porque é uma pessoa branca, porque está no padrão, porque não precisa dizer que é mesmo sendo, e, enfim, não tem necessidade, ela não é impactada por ser uma pessoa LGBT, e pode até ser, né? Mas ela tem, os impactos são bem menos. E aí tem uns estudos aí que, assim, como você interditar o corpo do outro, né? Isso aí é uma interdição sobre o corpo do outro. O seu corpo que é efeminado, ele é entendido como um corpo menor do que o meu, que sou no padrão, que a sociedade acha que um macho tem que ser assim. E aí, então, tem essas questões aí de interdição da violência a partir das interdições dos corpos, né? E isso é muito grave. Isso acontece com os homens, né, que são mais afeminados, e também com as mulheres que são mais masculinizadas, né? Que é machona, que é caminhoneira, que é não sei o quê. E aí, isso é uma violência muito gigante, assim, impacta a vida dessas pessoas, né? A gente tem que se colocar no ponto de vista da empatia, né? E quando essas pessoas que são LGBT não têm a empatia pelas outras, naturalmente deve ser por isso, porque elas não precisam se colocar como pessoas LGBT e elas colocam o outro lá para que, ó, eu estou colocando você aí no seu lugar, já dizendo que eu não estou aí. Então, se eu não estou aí, eu tô de boas. Então, é o medo também de passar. É uma, assim, como o Dar é babado. É babado. Mas e aí acho que volta, né, àquela questão das letrinhas que a gente coloca, né? Eu acho que a união também das letrinhas é exatamente também para a gente quebrar com essas hierarquias, sabe? Para que determinados sujeitos comecem a entender também que eles não são só eles que têm demandas, né? Isso. Várias outras populações também têm suas especificidades e a gente tem que pensar para todo mundo, nada de porque para mim, na minha opinião, o sujeito que é gay, mas se acha superior ao afeminado, só porque ele tem comportamentos ditos mais masculinos, é a mesma coisa do branco que se sente superior em relação ao negro. É uma violência, né? Então, o que você está provocando é uma violência. É uma violência no campo do simbólico, mas que às vezes chega no físico. Exatamente. E aí que tem tudo a ver também com essa tua fala, Vivi, porque a questão do patriarcado, do advento do machismo, né? Que vem exatamente para superiorizar, né, uma condição sobre outra, né? E aí vai criar um padrão, né? De homem branco, masculino, cis, hétero, aquela coisa. E o que não for esse padrão, ele é rechaçado, né? E aí vem a questão
questão da misoginia, né? E aí, como eu falo, quem tem traços de feminilidade vai ser, sim, na sociedade rechaçada, porque não está naquele padrão, né? E aí, dentro desses próprios estereótipos e construções sociais, eles começam a se questionar, mas por que é que dentro do meu grupo, da minha bolha, vai ter uma nota que destoa, né? E aí aquelas pessoas, elas vão adentrar, elas vão dizer, sim, nós temos o direito de estar também nesse espaço, né? Porque nós estamos no mesmo mundo, pautando as mesmas condições de vida, né? E aí existem as injustiças e as desigualdades, e quem não está ainda garantido está lutando. E eu acho super justo isso mesmo. A gente tem que enfrentar, ir para os enfrentamentos, ir para os embates, dizer, sabe? E a coletividade. E falar, né? também, sabe? Dizer quando a gente se sente agredida, quando a gente pode, né? Em alguns Agora, momentos. o que mais me chateia, assim, eu gosto muito de citar exemplos que acontecem comigo, é quando os meus amigos gays não me permitem protestar. Uma vez, por exemplo, eu cheguei num bar, não vou citar o nome, e tava aquela versão de I Will Survive que dizia assim, eu não nasci gay, a culpa é do meu pai, que contratou um tal de Wilson para ser capataz. Eu chamei a gerente do bar e disse assim, vem cá, eu acho que ninguém gostaria que tivesse alguém cantando lá, dizendo que eu sou burra porque sou loira, eu sou ladrão porque sou preto, então eu não quero que ninguém diga que eu sou gay porque eu fui estuprado. Sabe? E os meus amigos acharam ridícula a minha atitude. Meus amigos todos gays, entendeu? Então, assim, sabe, você se sente... Quando você não quer aplauso, mas você quer um apoio. E aí você não tem nem o apoio daquelas pessoas que junto com você deveriam estar defendendo, né, a sua classe. O que lhe resta, né? É muito difícil isso. Lhe resta criar uma nova rede de amizades e de apoio. A Dara é direta, papo reto. Porque assim, a gente entender que nem todo mundo que está nas populações LGBT, mas está também nesse nível de entendimento. Então, por exemplo, eu conheço várias pessoas, né, e convivo com várias pessoas LGBTs, por exemplo, escutam cantores, cantoras, artistas, consomem, né, dessas figuras que já foram extremamente LGBTfóbicas no Brasil. E até hoje eu vou dizendo, gente, ó, é assim, assim, assim. E elas vão pro show, eu digo, não vamos para isso, eu não vou dar o meu dinheiro suado para essa criatura que é LGBTfóbica. E eles vão lá, figuras que estão no Fortal todos os anos, figuras que estão nas mídias, sabe? Que foram extremamente LGBTfóbicas, nunca fizeram uma retratação pública, sabe? Mas elas continuam consumindo aquela arte, né? E aí, assim, é um trabalho muito difícil também de formiguinha, da gente tentar entrar na mente dessas criaturas, fazer a disputa de narrativas, né? E fazê-las entender o que é que a gente está dizendo. Por um outro lado, existe uma lei aqui no Ceará que é de autoria do atual... do atual governador, que era deputado estadual, né, no pleito passado, e que determina que espaços públicos e privados, né, afixem uma placa, né, se comprometendo serem contra a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. E aí isso é entender também que o estabelecimento ser contra, né, não ser a favor dessa discriminação, é também pensar a sua estrutura, né, a sua organização, o seu serviço, o que você vai oferecer para o cliente. E oferecer uma música dessa para o cliente, o estabelecimento não está se comprometendo. Aí a gente pode ir por esse aspecto também. São as estratégias que a gente utiliza, né? E aí a gente protesta mesmo. A gente vai, olha, mulher, ó, essa música aqui, ela não é adequada de acordo com essa lei aqui, essa plaquinha que você fixou aqui. Então vamos mudar, vamos repensar? Eu acho, e é isso, assim, a importância das políticas públicas, né, para impactar exatamente na vida das pessoas. Você está lá num bar, você sabe que tem uma placa lá
que garante que não aconteça discriminação contra LGBT, e aí você está respaldado. Então, assim, acho que a importância da política, ela vai refletir nas coisas bem mais, assim, que a gente não tem noção, né? Tá lá num bar, mas você tem uma política, uma lei que está lá que lhe protege, né? E que é para proteger. Então, você se sente, infelizmente no Brasil, as coisas são bem assim, né? Tem que a equiparação da LGBTfobia ao crime de racismo foi muito importante, porque aí, assim, é algo que a pessoa que comete esse tipo de violência, ela tem que pensar, existe uma legislação. Infelizmente, no Brasil é assim, você tem que ter a Lei Maria da Penha foi isso, né? Tem que ter uma lei, e aí ainda acontece, né? Mas aí você tem uma lei que inibe, né? Infelizmente, assim, a construção das políticas públicas LGBT no Brasil vem muito a partir do legislativo, né? Porque, assim, o Estado, como eu falei, a sociedade ainda não está preparada para fazer esse... Não é que não se permite a fazer esse tipo de debate. E aí tem os outros poderes, né? O legislativo aí que tem colocado, né, esses tipos de legislação que inibe essas violências. E é importante que isso seja divulgado. A Dário colocou muito bem. Nós estamos fazendo lá na Secretaria uma campanha agora para colocar as placas em toda a rede estadual de ensino, né? E orientando a todas as secretarias colocarem nos órgãos e nas suas, enfim, colocar em todo o estado, onde tiver um órgão, a gente vai ter que estar colocando essa placa, e aí a gente também incentivando os municípios através dos conselhos, porque é esse assim, o estado tem que fazer a sua parte, e ao mesmo tempo acho que o movimento fazer isso, a disputa na narrativa, né? Discutir, se reunir, se juntar. Eu sempre digo, quando tem muitos jovens, se juntem, porque aí quando você está junto, você começa a debater, você começa a pensar que narrativa, ter a consciência, né, do que é que... E se defender, né? E se defender. E aí, assim, a sociedade, como eu falei, nós não estamos apartados. Então, tem pessoas LGBTs que estão em determinados lugares econômicos, sociais, que não interessa fazer o debate, a narrativa. Mas aí a gente tem que incentivar, disputar, o movimento social disputar a narrativa e, por outro lado, o Estado fazer a sua parte, né? Fazer... implementar a política, ser provocado pelo movimento, vamos fazer tal coisa, a violência aí, a gente vai, acho que daqui a pouco entrar nesse tema aí, mas, assim, a importância da política pública é exatamente para isso, para impactar a vida das pessoas, onde elas menos, né, assim, tá num bar e aí você é importunado, né? E importante a gente continuar, mesmo com algumas questões, continuar denunciando, sabe? Porque, assim, a gente que faz esses enfrentamentos, a gente sempre vai ser a chata ou a incompreendida, entendeu? Mas é colocar na nossa cabeça que esses enfrentamentos que a gente faz, que muitas vezes são cotidianos, eles são por nós, né? Por muitas que já se foram, pelas que virão e também pelas que ainda estão aqui, mas que continuam na ignorância. A gente luta por elas também. É verdade, sabe? Então a gente vai continuar fazendo isso, sabe? Eu já vi gente protestando no Dark Room, gente. Eu fiquei assim, bati palma pro cara. Mas você falou da secretaria. Eu queria que você me falasse dessa reestruturação, porque antes era só a coordenadoria. A coordenadoria agora é um equipamento da secretaria. Não é Exato, isso? a coordenadoria. O que muda quando se cria, o que muda em relação às políticas públicas quando se cria uma secretaria voltada para a diversidade? Pois é, Júnior. A gente tem aqui no Ceará, né, um pioneirismo, que a gente tem sempre dito isso. O governador Elmano, ele meio que alinhou, né, a política estadual ao que está dado aí nacionalmente, né, tentando incluir essas populações mais vulneráveis, né, essas populações que historicamente estiveram à margem, como os povos indígenas, né, a questão da igualdade racial, LGBT. Então, assim, nós hoje temos aqui a primeira Secretaria de Estado do Brasil. Isso não é qualquer coisa, mas também a gente sabe que tem um desafio à frente, né, não é só o fato de existir, mas como que nós vamos lidar com a existência dela, né? E aí a coordenadoria, como você colocou, ela existia ligada à Secretaria de Proteção Social, SPS, e hoje ela compõe a secretaria, né? Que eu estou como coordenadora hoje lá compondo a secretaria. E aí, assim, os desafios são muitos, muda que
nós passamos de uma coordenadoria dentro de uma secretaria para ser uma secretaria específica, e isso coloca o tema da diversidade no centro da política, né? Quando tem reunião com os secretários, a secretária da diversidade está lá. Então, colocando a demanda da população LGBT, né? Apresentando a demanda, apresentando o que tem se escutado do movimento. Então, é uma coisa que você sabe que a política hoje está no centro é uma secretaria de Estado. E aí é óbvio que, como recém-criada, a gente precisa construir a política, né? Por ser a primeira do Brasil, eu sempre tenho dito, nós vamos virar referência, porque o que a gente construir aqui, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque o que a gente construir aqui, né, de política, vai ser referência. As pessoas vão nos procurar para saber como é que foi. Então, é um desafio. Nós estamos no processo do planejamento plurianual, né, do PPA, ouvindo as pessoas. Foram agora, acho que 14 regiões que foi realizado o PPA regionalizado. Aqui de Fortaleza foi assim, apareceu muitas propostas para a população LGBT. Então, assim, a ideia da população. Da população. Então, vocês estão de mãos dadas com os movimentos. Isso, ouvindo, né, o PPA, construindo o PPA participativo 2024 até 2027. Então, apareceu muitas propostas aqui no Regional de Fortaleza, pautando o tema da LGBT. E aí, assim, está sendo, inclusive vai ser votada as diretrizes, está no site, deixa eu ver aqui, eu anotei, até dia 8, Ceará Participativo. Então, é entrar lá no site, votar nas diretrizes e participar. Eu acho que o momento hoje da Secretaria é esse, de ouvir as demandas. A gente, óbvio que, por exemplo, a Michele, que já vem dos movimentos sociais, também passou, e a gente, dessas 3 conferências nacionais, a gente sabe quais são as pautas que estão, né, mais é urgente e emergente, mas a gente está nesse processo de escuta, né? Escuta dos movimentos, escuta da população. E aí, a partir de então, a gente começar mesmo a executar as atividades. Já temos algumas já em andamento, mas o momento de escuta, que é um desafio, né? E uma responsabilidade, como eu disse. Sim, e além da estruturação, que é um desafio, essa é a primeira secretaria, como você falou, então assim, vocês não têm nenhum norte, uma base de como criá-la a partir do... O que eu quero dizer o que tem norteado vocês para poder organizar mesmo os setores, quem faz o quê, como é que a gente age? Não, nós temos nós temos três eixos, né, que a gente tem dialogado, que é a promoção, a proteção e a cidadania. São eixos que vão estruturar toda a nossa ação até o final dessa gestão, né? E agora em junho nós lançamos a campanha Ceará da Diversidade contra a LGBTfobia. Essa é uma campanha guarda-chuva, uma campanha permanente que nós vamos levar até o final da gestão, que é exatamente colocar a questão da LGBTfobia, né, no centro do debate. Assim, nós queremos que a LGBTfobia ela diminua aqui no Estado. Nós queremos enfrentar esse tema, né, tanto na sociedade quanto institucionalmente. A gente sabe que existe a LGBTfobia institucional e a gente quer colocar isso, é o nosso mote, assim, de forma geral, e a partir daí a gente trabalhar esses temas, né, na sua transversalidade, na saúde, na educação, na segurança pública. E então, assim, o nosso norte é nesse sentido, esses 3 eixos, que são os 3 eixos fundamentais que a gente quer trabalhar, que é a promoção, proteção e cidadania. Hoje nós temos o Centro de Referência Estadual Tina Rodrigues, né? E aí é o nosso equipamento que a gente tem, que atende essa população mais vulnerável, que chega lá e, vamos dizer assim, é o nosso ponto focal com a população, é o Tina, né? E, então, assim, nós temos esse norte, no sentido de que esses 3 pontos são os que a gente vai querer trabalhar, e aí ouvindo para construir, né? A gente não pode também chegar aqui com a política pronta, a gente tem que ouvir, e assim a gente está fazendo, e acredito que tem temas assim importantíssimos, como, por exemplo, a empregabilidade, o empreendedorismo, que a gente construiu, agora criou um comitê, agora em junho também. Então, assim, são temas caros para a nossa população que a gente está enfrentando aí no sentido de construir como política efetiva. Entendi. E Dari, você como presidente do GRAB, o GRAB é uma instituição já antiga, Sim. Né, que, enfim, faz parte da história, até, posso dizer Sim. assim. O que vocês têm feito
atualmente para poder, em relação a políticas públicas? Então, né, Júnior, dizer que o Grupo Resistência Asa Branca, né, ele existe há 34 anos, né, uma organização não governamental, que ela surge final dos anos 80, início dos anos 90, né, com os primeiros ativismos em HIV/AIDS. Então, acredito que desde aquele momento, né, tá ótimo. Desde aquele momento, né, o GRAB já fez, né, incidência política, né, por políticas públicas no Ceará, no Brasil, né, desde aqueles primeiros ativismos, né, de jovens que se reuniam no Hospital São José por melhorias, né, melhorias de vida, né, reivindicando essas melhorias para as populações vivendo com HIV/AIDS. Então, assim, esse sempre foi um papel da organização, né, incidir politicamente, fazer advocacy, né, estar contribuindo com os movimentos sociais, né, e cobrando dos governos, tanto municipais quanto estadual, né, a implementação dessas políticas públicas. Então, assim, por exemplo, a história vai dizer, né, que, por exemplo, na década de 90, né, em 2008, o GRAB foi muito importante, né, para a implementação de uma lei aqui em Fortaleza, né, que é a Lei 11.000, não vou lembrar o número, mas que ela prevê uma punição para estabelecimentos, né, que venham a discriminar pessoas LGBTs por orientação sexual e identidade de gênero, de 98, a lei, né. Então, assim, a organização esteve nessa construção, né, a partir disso, a partir de 99, né, iniciou-se os processos de paradas pela diversidade, que todos os anos tem uma temática, né, vai às ruas para reivindicar esses direitos e essas políticas públicas. Então, assim, a parada pela diversidade sexual do Ceará, né, que é realizada pelo GRAB desde 99, é um dos maiores eventos de massa, né, de direitos humanos do estado do Ceará, né, um dos maiores que consegue colocar a gente na rua, né, e que tem esse carro-chefe, que para além da celebração, da curtição, né, a gente também tem construído essa pauta, né, com os movimentos sociais e a sociedade em geral, que é de levar para a sociedade e para os governos, né, essa demanda das políticas públicas específicas para LGBTI+. Fora isso, né, nas últimas décadas também, a organização, as pessoas que passaram, que construíram aquele espaço, né, foram muito importantes, né, como Janaína Dutra, Luiz Palhano Loyola, que deixaram um legado de educação em direitos humanos, né, publicações que são muito importantes e que a gente utiliza até hoje. Então, assim, dizer que o GRAB, assim como outras organizações também da sociedade civil, né, como a ATRAC, a Associação de Travestis Transsexuais, o Senapop, que são organizações mais antigas, né, e que pautam essa defesa LGBT no Ceará, junto às mais emergentes, né, que agora a gente tem bastante, que bom que a gente tem bastante outras organizações, grupos e coletivos, né, a gente tem caminhado junto, né, e aprendido, né, a fazer esses enfrentamentos ao governo do Estado, né, e aí quem diria que hoje a gente fosse ter uma Secretaria da Diversidade, né, como uma política de Estado no Ceará, né? Lembrando, assim, que eu sempre coloco, para a execução da política, a gente precisa de um orçamento, né? Não se faz política pública sem orçamento. Porque é preciso haver um investimento naquilo para que a transformação aconteça, né? Então, assim, é preciso a gente também pensar sobre isso, né? Como é que a política ela se estrutura no Estado, no município, né? Qual é o orçamento que está sendo disponibilizado para que aquelas ações aconteçam. Então, assim, dizer que junto aos movimentos sociais, a gente tem construído esse debate, né? Acredito que é a ponte para que a política pública aconteça é também esse enfrentamento, essa pressão dos movimentos sociais. Porque se não fossem, né, enfim, eu acho que pouco a gente teria avançado. E é importante a gente dizer dos avanços, né? Que a gente teve, apesar da gente ter avanço e retrocesso nesse país, mas a gente teve avanços, a gente vai já falar sobre isso. A gente teve avanços, sim, e é importante a gente pontuar isso. Para não falar somente das dores, né? A gente também tem que falar um pouquinho dos acertos. Lembrar, Júnior, que o GRAB é o segundo grupo segundo grupo mais antigo do Brasil que existe e resiste, né? Em funcionamento, né? Isso. Bem, para quem está assistindo agora, esse é o programa Café com Papo Reto, apresentado por mim, Júnior Hatz. A gente está tratando do tema políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+,
com a coordenadora, meu Deus, coordenadora especial de políticas LGBT da Secretaria do Estado, do Governo do Estado do Ceará, Viviana Mesquita, Chique, e com a né? muito chique, e com a presidenta do GRAB, Dari Bezerra. Meu Deus do céu. Daqui a pouco eu esqueço meu nome, gente. E nós contamos com um apoio muito especial aqui da FM Benfica. Então, para você que está chegando agora, vem nos acompanhar aqui. A gente ainda tem 1 hora de conversa. Boa conversa. O café já está quase acabando, mas ainda temos muita conversa. E aí eu queria voltar para as paradas. Sim, sim. Até que ponto a parada, ela realmente é um movimento? Eu não estou falando a partir de quem organiza, mas a partir de quem participa. É de fato um movimento para mudança ou é apenas um movimento para diversão? Tá. Vou cortar agora. Você responde já. Tá certo. Daqui a pouco ele vai responder depois dos comerciais. A Câmara Municipal de Fortaleza está com uma nova mesa diretora. Vereadores que vão ouvir nossa voz e trazer leis e projetos que beneficiam toda a população. Tudo para melhorar ainda mais nossa Fortaleza. Participe desse novo momento. Faça sua voz ser ouvida nas decisões que vão fazer a nossa cidade cada vez melhor. Cuidar da nossa Fortaleza é cuidar do nosso povo. É cuidar do seu futuro. Câmara Municipal de Fortaleza. Nossa voz, nossa Fortaleza. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Baixe agora o aplicativo da FM Benfica e tenha muito mais vida no seu dia. FM Benfica. A melhor programação é aqui. Prêmios, promoções, é aqui. FM Benfica. Passeio em shopping era só pra comprar. Até que o Benfica chegou pra mudar. Com novo conceito e respeito também. No Shopping Benfica o bom é estar bem. Há sempre algo novo pra ver e aprender. Exposições, arte, cultura e lazer. Há 21 anos qualidade mantém. No Shopping Benfica o bom é estar bem. Cinemas modernos, ações vanguardistas. Concessões especiais para autistas. Dia das Crianças, Natal tropical. Ao Shopping Benfica não há nada igual. Lojistas corretos garantem bom preço e tratam os clientes com afeto e apreço. Pratos variados, muito o que fazer. No Shopping Benfica é bom se viver. Com responsabilidade social, trata todos de igual para igual. Atendendo o jovem, a vovó e o neném. No Shopping Benfica o bom é estar bem. A quem curte o Benfica, nossa gratidão. Trabalho e serviço, nossa vocação. E contem conosco pra sempre também. No Shopping Benfica o bom é estar bem. Pois no Shopping Benfica o bom é estar bem. Quer crescer? Quer aparecer?
Beto Divulgação tem a solução. Divulgação volante com confiabilidade e profissionalismo. Anota esse nome, Beto Divulgações. Há anos trabalhando na área, equipado com a melhor estrutura de som, 7 dias por semana. Venha anunciar sua empresa, seu produto, pelo melhor preço. Retorno garantido. Anuncie e venda mais. Beto Divulgações. Aqui você pode confiar. Eu falei. Beto Divulgações. Pois que não é visto, não é lembrado. Ligue agora mesmo. WhatsApp 987705366. Oi, gente, voltamos aqui com Café com Papo Reto, contando com a representante da Secretaria da Diversidade, Viviana Mesquita, e com a presidenta do GRAB. Olha que honra, Dari Bezerra. Então, Dari, a última pergunta que eu tinha feito para ele, para quem está chegando agora, para ela, desculpa, Deus. Por favor, cartas de repúdio, não. A última pergunta que eu tinha feito para quem está chegando agora é: as paradas gays, do ponto de vista de quem está participando, você acha que essas pessoas ainda estão indo para dizer eu existo, ou elas estão indo para dizer eu me divirto? Pronto, primeiro a gente precisa lembrar que a parada, ela não é gay. Tá? É pela diversidade, né? Mais uma vez, mais uma correção, meu Deus. Não, mas isso também é sobre aquilo que a gente tinha conversado anteriormente, né? De uma construção política que foi, por muito tempo, né, orquestrada por homens gays, né? E aí ficou-se também no imaginário da população, e é importante a gente dizer isso, né? Não é só aqui, não. Onde você vai, por exemplo, eu tenho participado desde 2018, né, do Encontro Brasileiro de Paradas LGBTs do Brasil. E aí, essa narrativa da parada gay, ela ainda é muito forte, sabe? Em alguns estados, em outros espaços do Brasil afora. E aí, assim, pensar a parada pela diversidade, né? Que toda a diversidade, ela está construindo esse processo, embora nem todos os espaços sejam dessa forma, né? Mas eu coloco, Júnior, que a parada, ela ainda não é compreendida em sua dimensão pela sociedade, né? E aí, assim, por exemplo, aqui no Ceará, a gente tem uma forma muito específica e politizada, né, de fazer a parada LGBT, a parada pela diversidade. Mas no imaginário social ainda se tem uma referência, né, de parada que não é a nossa, né, que são paradas exteriores, é a de São Paulo, né, que tem uma grande visibilidade e é a maior parada do mundo, é considerada, né, e aí tem vários artistas nacionais, vários shows, né, existe. A mídia constrói um modelo, né, e aí a grande maioria vai achar que em todo lugar a parada vai ser, ter o mesmo formato, vai ser a mesma coisa. Mas o que é a parada pela diversidade, né, que nasce nos anos 60, após a revolta de Stonewall, né, o início dos movimentos da luta por direitos, por liberdade, pela livre orientação sexual, né, por identidade de gênero, que nasce em Nova York, né, protagonizada não, né, iniciada, né, por travestis, né, a marcha. As travestis estavam lá e foram esquecidas, né? Exatamente, travestis negras, né, que se inicia esse processo. Então a parada, ela é uma manifestação da rua, né? Quando a gente vai pra rua, é para dizer para uma sociedade que não nos reconhece que a gente existe, né? E aí a gente também vai reivindicar direitos na parada. Só que nós, populações LGBTI+, a gente tem uma forma diferente de reivindicação, né? Que é celebrando, né? Nos afetando, dançando, beijando na boca, sobre tudo, né? Então, assim, a gente pensar essa parada, né? O que é essa parada, o que é esse movimento? Que ela não se inicia e não termina naquele dia, né? A parada, na realidade, ela deve ser um movimento constante, né? E aí ela representa naquele dia a culminância de um ano de lutas dos movimentos sociais, né? E aí essas lutas são os enfrentamentos cotidianos, seminários, debates, formação política, né? Advocacy. Então aquele dia que a gente vai para a rua é para culminar tudo isso e iniciar um novo processo, né? Que é
durante aquele ano vai acontecer. Por isso a gente tem uma temática específica, né? E aí a gente tem o momento das falas políticas dos movimentos sociais. A parada ela é construída, por exemplo, a desse ano, mais de 50 organizações participaram desse processo de construção da parada, desde o início, desde a escolha do tema, né? Então, assim... Organizações também vou dizer assim, organizações heterossexuais também participaram? Algumas que são aliadas, poucas, mas a grande maioria, a gente não diz nem se são heterossexuais, né? Tem uma pauta política, que eu falo, você digo, entendeu, né? Porque tem organizações governamentais que são bem... O senhor já disse, nós somos, né, defensoras da causa LGBT, tem outras que não. É verdade. E aí, assim, isso é importante que você coloca, porque, assim, muitas organizações que no passado não tinham esse recorte, pode-se dizer assim, né, hoje estão com uma política interna, né, de defesa dos direitos das populações LGBT+, implementando núcleos. Aí eu posso citar algumas, né, por exemplo, o MST, que tem um núcleo da diversidade, né, que participou desse processo, o Greenpeace, isso são as mais abrangentes, né, porque muitas também são focadas na defesa dos direitos das LGBTs, mas outras estão também nesse know-how das organizações que compuseram, né, a construção dessa parada. E para a gente foi muito impactante, porque ter mais de 50 organizações, né, comprometidas com o processo, né, e pensando esse processo, é lógico que muito foge ao que a gente pensa na realidade, né, e quando a gente fala daquela questão da ignorância, né, muita gente também vai achar que é somente a festa mesmo, né, que é somente uma celebração mesmo, né, e o nosso papel também, né, é exatamente estar tentando transformar essa visão das pessoas, né, que a parada, ela é uma forma celebrativa, sim, a gente vai para celebrar nossa vida, mas é também um momento político, porque a gente invade um espaço privilegiado da cidade, né, pode-se dizer, um dos cartões postais mais bonitos da cidade, que é a Avenida Beira-Mar, e que não se enganem, que todos os anos querem nos tirar de lá, né? Não querem que a parada aconteça lá, né? Querem que jogar na cidade de Fortal, ou é uma coisa assim? Pois querem tirar a parada daquele espaço, né? Isso a gente sabe muito bem o porquê, que é uma questão de invisibilizar, né? E de colocar no quartinho dos fundos, e a gente não vai aceitar isso, né? Mas é pensar isso, né? E a gente tem um papel muito importante daqui para frente, que é pensar esse processo mesmo da parada, porque para além do que a gente coloca da nossa reivindicação de direitos, né, é uma manifestação que ela mexe com todo o Estado economicamente, Júnior. Ela gera empregos, né, a parada, ela movimenta renda no Estado, né? A gente precisa pensar sobre isso, né? Quantos empregos não são gerados a partir da parada, sabe? Diretamente, né, na construção do processo, e indiretamente, né? Da rede hoteleira, a rede de transportes, de viagens, né, do turismo que chega até aqui. Então, assim, esse pensamento, ele precisa ser maior, né? Acho que tanto nós da sociedade civil, quanto o próprio governo do Estado, né, e dos municípios, a gente precisa pensar a parada não como uma política pública, mas como uma ação que ela auxilia no processo da política pública, né? Porque quando a gente fala em geração de renda, né, de emprego e renda, a gente está também auxiliando um projeto, por exemplo, da Secretaria da Diversidade, que é do campo da empregabilidade. Então, assim, a gente está atrelado, né? Então, assim, é uma mudança de pensamento também, que eu acredito que a gente vai conseguir. Eu espero que a gente consiga. Acima de tudo, visibilidade. Sabe, eu bato sempre nessa tecla. Sim. Quando você torna a pessoa visível, você a empodera, né? E você falou que a parada é uma grande celebração de um ano de atividades. Sim. E também de um ano de atividades que vão começar. Isso. E aí eu vou para a Viviana. Viviana, quais são as atividades que a Secretaria está pensando e já está pondo, né, em prática?
Tá, então, nós, como eu falei para você, e aí eu acho que tem a ver com as paradas, né? Que é isso que eu acho que a gente tem que respeitar muito a existência das paradas, né? Surge lá, como a Dari falou, no início do movimento, mas durante muito tempo as paradas foi a única coisa que existiu para manter o movimento vivo, né? Então, as paradas, na minha concepção, assim, é uma dos focos de resistência mais importante, assim, né? Mas aí as paradas é isso, que aquele dia é só o dia que acontece, né? Mas assim, o que vem antes, por exemplo, a escolha do tema. E aí eu acho que, eu vou falar das atividades, mas essas escolhas desses temas, que, por exemplo, lá em São Paulo, que é a maior parada da diversidade do mundo, né? O tema foi: nós queremos direitos sociais, nada pela metade, né? Queremos por inteiro, nada pela metade. Aqui a gente teve o tema políticas públicas, todos nas lutas por políticas públicas, né? E, então, o movimento social, as paradas, elas dão um tom. E aí, assim, cabe ao Estado ouvir isso aí. Então, durante muito tempo foi assim: existimos. E aí, quando vem as paradas dizer agora, né, esse ano, queremos políticas públicas, é um sinal, ó, governo do Estado, né, governo como um todo, Estado, né, nós precisamos de políticas públicas. Nós não queremos só mais dizer que existimos e que estamos, né, que precisamos, mas que a gente quer ter emprego, a gente quer ter direito à saúde, a gente quer acessar a escola, né, sem ser expulsa, ter condição de continuar. Então, assim, eu acho que esse dá um mote para o Estado, né? E um pouco disso a gente tem já tentado alavancar, mesmo nesse início agora, que, por exemplo, a empregabilidade, eu falei para você, é um dos temas, inclusive nacionalmente, isso é um tema que está muito forte, porque a gente sabe que as pessoas que não têm trabalho, elas ficam muito mais vulneráveis, né? Acabam numa situação de vulnerabilidade, de fome, né? De processos de ter que necessariamente estar na prostituição, né? De não ter condições de ir continuar a escola. Então, a gente sabe que o emprego, ele impacta a vida das pessoas LGBT, a importância de ter um emprego, né? E aí, assim, esse é um tema forte também que a gente está trabalhando, no sentido de ver como é que a gente vai construir uma política aqui no Estado, no sentido de garantir essa condição das pessoas terem políticas que incentivem ela a conseguir um emprego, se manter nesse emprego, não é só conseguir. Posso fazer um parêntese na tua fala? Eu acho assim, quando você dá emprego para um LGBT, principalmente se esse LGBT é uma pessoa trans, você quebra grandes preconceitos, porque você, não só em relação ao heterossexual, mas em relação à própria comunidade LGBT. Por quê? Porque quando se pensa em pessoa trans, se pensa logo, como você falou, em prostituição. Né? Então, se você dá um emprego, não que ser prostituta não seja uma profissão, mas você dá outras perspectivas, outros horizontes. O ruim é só ter essa profissão como meio de existência. Né? Mas continue, por favor. E aí, assim, a gente sabe que, inclusive, a prostituição, ela limita você por exemplo, a estudar, né? Você trabalha a noite toda, e como é que no outro dia você vai estudar, vai ter... Então, a gente sabe que tem essas... Tem uma guerra de poder e também não é aí, só que não é a questão legal. do emprego, mas quais empregos? Nós queremos... Aí o movimento diz, nós queremos estar em empregos... Ser motorista, ser piloto de avião, ser uma deputada, ser uma professora, ser professora universitária. Queremos estar em todos os lugares. E aí não é só aqueles empregos que, historicamente, também são relegados às pessoas, principalmente as pessoas LGBT. É um cabeleireiro. Nada contra, é importante. Sim. Mas, assim, a gente quer que as pessoas estejam onde elas quiserem estar, né? Ter acesso a ser... Eu estava outro dia conversando com uma colega que também em situação de vulnerabilidade, mas ela quer fazer TI, quer trabalhar com desenvolvimento de software, e é uma pessoa trans, e aí tá tudo bem, é sobre isso. Então a gente quer, enquanto Estado, construir uma política, e a gente sabe que não constrói só, né? Não é só a Secretaria da Diversidade que vai gerar a condição de emprego para as pessoas LGBTs, mas a gente criou esse comitê da empregabilidade, é um comitê estadual com
15 instituições, né, Ministério do Trabalho e outras, SEBRAE, SENAI, outras, Secretaria do Trabalho, para que a gente, a partir desse comitê, a gente consiga desenvolver estratégias para bom, que política, que nós vamos fazer, que ideias, que coisa, que ações nós podemos fazer enquanto comitê para articular as empresas, né, acerca desse tema, os RHs dessas empresas. Então, a gente vai provocar, inclusive, possibilidades de editais para empreendedorismo, específico para essa população. Então, a gente é um embrião, né? Na verdade, não é um embrião que nasceu agora, porque já existia um debate, a gente só instituiu, né? Institucionalizou esse comitê. Mas, assim, é um tema que o governador tem também dito, olha, esse é um tema que a gente tem que avançar, porque entende, né, que o emprego, acho que, assim, é uma das... Para nós, hoje, assim, é um dos motes que a gente quer trabalhar. Se a gente conseguir efetivar uma política nesse sentido do emprego e do empreendedorismo, acho que a gente dá um avanço, assim, no sentido de contribuir para a vida dessas pessoas, né. Então, essa é uma das ações que a gente está trabalhando com mais centralidade, né? Mas também nós fizemos agora em maio 2 termos de cooperação que tem a ver com um termo de cooperação com a SSPDS, que é a Secretaria da Segurança Pública, e um com a SAP, que é a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização. Então, esses termos de cooperação também visa a gente fazer formação com esses agentes da segurança pública, que a gente sabe que tem um histórico também, né, de incompreensão por alguns, né, pessoas que trabalham com a segurança pública, por ser um trabalho, né, ali de rua, enfim, a gente sabe que precisa ter nesse sentido de sensibilizar, de formar e de dizer, olha, vocês são obrigados... Na verdade, todos os setores precisam dessa sensibilização, mas principalmente mas aí é assim, saber que você está... Bom, essa segurança, da parte da segurança, a gente está com esse termo de cooperação e também a gente quer trabalhar na questão dos registros, né? Dos registros de violência que ocorrem. E, assim, a gente, inclusive, tem sido muito questionado, porque que, assim, não é questionado, né? Tem aparecido muito, assim, o Ceará é o estado que mais violenta pessoas LGBTs. E assim, nós temos hoje, e a gente está avançando nisso, né? Ontem mesmo a gente teve uma reunião de trabalho para tratar sobre o termo de cooperação. Nós queremos ter uma política séria de registro desses casos. E aí, assim, o que acontece é que nos outros estados isso não é feito, por exemplo, não tem condição do estado do Ceará, do estado de São Paulo, por exemplo, ter menos casos de violência do que o Ceará, pela quantidade mesmo geográfica, então, mas aqui não é um registro, não há uma política de registro, não há uma seriedade nesse sentido da política. Então, nós queremos tratar isso com muita seriedade, né? Esse é um dos temas que a gente quer avançar na questão da segurança pública e assim, construir junto também com o movimento coisas que a gente possa estar implementando dentro desse termo de cooperação. Com a SAP do mesmo jeito, né? A gente, recentemente, foi lançado o programa de hormonização, né? Hormonoterapia lá com as meninas que estão em situação de privacidade. Privação. Privacidade é o que tem que fazer, às vezes. Privação de liberdade. Privação de liberdade. Então, bom, a gente está caminhando, como eu falei, é uma coisa que a gente tem que construir muito coletivamente, juntando as outras secretarias. A gente quer construir junto, porque até a gente entende a questão, nós somos uma secretaria de transversalidade, né? A gente tem o nosso equipamento, o TINA, nós vamos ter aí, acho que agora ainda esse ano vai sair a unidade móvel, que é uma espécie de centro de referência que vai ser itinerante, né? Que a gente vai poder ir para outros municípios com ele, é uma van, que vai ter psicólogo, assistente social, advogado, que a gente vai poder circular, né? E também nós temos na previsão nossa aí a criação de um centro de acolhimento, né, para as pessoas LGBTs. A gente sabe que existe já algumas casas aqui em Fortaleza, mas assim, tem que ser política de Estado, né? E o Estado também tem que ter essa responsabilidade e aí está dentro no nosso cenário para entregar. Se não esse ano ainda, mas a gente quer muito, já estamos trabalhando para isso, para entregar ainda esse ano. São algumas das principais que a gente está pensando, né? Obviamente, temos o Conselho Estadual e aí a gente quer estreitar a relação com os conselhos municipais, quer desenvolver essa política no Estado, né, juntar aí os municípios que têm já conselho, fortalecer
e também incentivar os municípios que não têm ainda criar, enfim, a gente está dentro dessa perspectiva de trabalhar o que a gente pode fazer enquanto política pública articulado com outros setores, mas também incentivar a participação social através dos conselhos. Um pouco disso. Ou seja, é aquilo que o Feadária foi você que falou. É a população junto com o governo, de mãos dadas. Não adianta, né? É ouvir as pessoas, né? É ouvir as pessoas e daí pensar quais são as suas demandas e agir para fazer a coisa acontecer. Só assim a gente tem mais condição de acertar, né? Porque Sim. aí, assim, não ter medo de ouvir. Isso que a Dara coloca coisa. Olha, nós temos que pontuar. É importante que o movimento pontue. Porque é a partir dessa provocação que o governo vai se mover, né? Como falei, a sociedade ela é viva, então o tempo todo ela está mudando. Se você sofre uma pressão, você vai tentar responder essa pressão. Então, eu tenho muita compreensão, assim, né? Nós da Secretaria, de que o movimento social tem o seu papel e é importante da existência. Se não existissem os movimentos sociais, nós talvez não tivesse hoje uma Secretaria da Diversidade do Estado do Ceará. Então, é importante essa relação. E assim a gente tem mais condições de acertar. Mesmo às vezes a gente não tendo a condição de fazer ou de atender, mas a gente tem que ser provocado e tentar fazer. Esse é o nosso papel. Assim. Vou falar em provocar, agora eu vou provocar vocês, porque uma pessoa do movimento social está do governo. Quais são os momentos de tensão assim, entre os movimentos sociais e o governo? Sabe aquele momento que não dá pra, que você quer ouvir, mas o outro quer falar e ninguém se entende? Não, na verdade, assim, eu acredito que aqui no Ceará nós já tivemos muitos momentos de tensão, né, com o governo do Estado. Por exemplo, eu me recordo que em 2017, após o brutal assassinato de Dandara aqui em Fortaleza, né, que foi, assim, notícia mundial, né, a gente entrou em tensionamento com o governo do Estado, né, porque era inadmissível, né, um crime daquela natureza, né, não ser porque assim, Dandara, ela representou o que acontece todos os dias, né? A matança, o extermínio que acontece todos os dias em relação às travestis e às transexuais. A desumanização, e populações LGBT e mais no geral, né? Então, assim, é lógico que, como Viviane coloca, né? Esse número de assassinatos que o Brasil continua sendo o que mais assassina a população LGBT, né? Ele é subnotificado, né? E aí a gente tem essa ideia de que talvez o Ceará não esteja nesse patamar, mas por vários anos, né, as organizações que fazem esse acompanhamento, né, de assassinatos no Brasil, colocam o Ceará ou em primeiro ou no ranking dos primeiros que mais assassinaram, né? Fica até entre os 4, né? E aí, assim, alguma coisa é real, não tem como a gente dizer que não, né? Não pode. E aí, assim, nos últimos anos, esse foi um grande tensionamento com o governo do Estado, né? Com o governo cearense, da gente denunciar isso, né? Dizer que isso é uma LGBTfobia, uma violência que não pode acontecer, né? E quando a gente não via medidas e políticas sendo implementadas em segurança pública, né? Isso mexe com a gente, porque assim, Júnior, nós aqui que somos LGBTs, a gente pode sair de casa e não voltar, né? Então, assim, se nós não estivermos preocupados com a nossa vida e com a vida das nossas, né? Quem vai estar, né? Quem vai nos cuidar, né? Senão nós mesmos. Então, assim, isso é um papel do Estado. E aí, por exemplo, em 2017 mesmo, o Grupo de Resistência Raça Branca lançou uma nota que era extermínio das travestis no Ceará, né? Que foi um estudo feito a partir de outros autores, né? Que colocou isso, né? Que realmente estava havendo um genocídio, né? Porque pós-Dandara, né? Muitas outras foram assassinadas naquele ano. Né? E o Estado sequer querendo reconhecer a LGBTfobia e a transfobia naqueles crimes horrorosos. O né? que explica para vocês, desculpa te interromper, mas é porque é o que me dói. Isso. O que explica para vocês esse crime contra as travestis, principalmente contra as travestis, né, que ainda estão à margem da margem. São as mais vulneráveis ainda, né?
Eu acredito que é toda uma construção histórica, né, e perversa, né, em cima de tais corpos, né? Então, assim, por exemplo, a gente pegar a reconstituição da história de Chicamani Congo, né, que é uma história que recentemente trouxe à tona, né, a história da primeira travesti brasileira, né, que foi escravizada e viveu na Bahia em 1500, né. E aí, os autos do processo da Inquisição, né, vão colocar qual foi a acusação de Chica, né. A acusação de Chica não foi se relacionar com outra pessoa, não foi isso. A acusação de Chica foi usar uma roupa feminina, né. Então, do país que ela vinha, né, da etnia que ela vinha, que eram os povos do Congo. Então, assim, elas usavam, mulheres cis usavam um pano amarrado no seio aqui. E aí Chica utilizava dessa vestimenta na Bahia e ela é acusada exatamente por estar usando uma roupa que não era adequada ao seu corpo biológico, digamos assim, né? Então, assim, foi um crime foi uma acusação identitária, né? Então, assim, esse processo ele vem desde muito tempo. Então, assim, a criminalização daquele corpo não pode existir na sociedade daquele jeito. E aí, tempos e tempos depois, né? Vem a questão da patologização das identidades trans, que apenas em 2018 agora é que se começa a retirar do Código Internacional de Doenças. Após isso, no próprio Brasil, tem o processo da ditadura militar, onde a gente percebe, a partir de alguns estudos, como as travestis foram tratadas, né, e foram cada vez mais postas a essa margem, e a condição de subalternidade e de prostituição, sem contar o tráfico, né? Sim. O tráfico internacional para fins sexuais, exploração sexual, até muita coisa. Então, assim, criou-se essa narrativa, né, em cima desse corpo. E aí, no estado que a gente vive, né, estado extremamente machista, LGBTfóbico, né? E aí, assim, por exemplo, aqui na capital a gente já vivencia uma violência que é grande. Você imagina os interiores, no interior do estado, né? O que é que não rola? Né? O que é que não acontece, né? Onde essa cultura ela é ainda mais difícil, né, de ser quebrada, de ser reconstruída. Mas, assim, aí o grande tensionamento que eu colocava, que a gente sempre colocou em cima disso, era isso, porque a gente culpabiliza realmente o Estado, né? Não a gestão que estava ontem ou que está hoje, mas o Estado mesmo, enquanto uma estrutura, né, que tem o papel de resolver. Precisa resolver, precisa dar uma resposta efetiva a isso, né? Então, garantir assim, direitos. Exatamente. Né? Então, quem está lá, né, compondo a institucionalidade, é quem vai receber a reivindicação. Então, aí o embate é esse, né? Porque não é, por exemplo, não é você que, por exemplo, Júnior, se você estivesse lá, não é Júnior que está lá, é Júnior que representa o Estado, né? Então, assim, é você que vai receber a demanda e o tensionamento. E você tem que me vai efetivar coisas que já estão legalizadas. Exatamente. Verdade, né? Aí a entender também, né, e aí é importante a gente colocar isso, porque assim, muitas vezes o tensionamento e o embate, ele não é do campo pessoal, não é de quem está gerindo uma pasta, sabe? Mas é de uma sociedade, que a gente chama sociedade civil, né, que está reivindicando do Estado, das representações do Estado, que respondam àquela demanda, né, que é emergencial. É sobre isso. E eu acho assim, que nós temos que evoluir para exatamente essa compreensão de que não é sobre a pessoa, né, sobre o governador, sobre a governadora, sobre o gestor, a gestora que está lá na pasta, mas é sobre a vida dessas pessoas e sobre o papel de cada sujeito na sociedade. Como falei, o Estado, como Estado, ele precisa receber as demandas, ele tem que receber. E a sociedade civil, ela precisa também pressionar, né? E é natural porque está vivendo ali, né? Está vivendo, está sofrendo e se organiza para isso, para questionar, para provocar, mas também para reivindicar. E tem hora que tem as tensões, e essas tensões, elas são naturais, né? As reivindicações, e aí
Eu acho que o Estado tem o papel de receber, de acolher, de tentar construir e de dialogar, principalmente. Vamos aqui dialogar, o que é que a gente pode fazer, a gente pode avançar aqui, daqui a gente não consegue, mas assim, a gente sabe que também existe, né, por trás de tudo isso, por trás da fumaça, existe a manutenção dos sistemas que são os sistemas que nos oprimem, né? E eu também me coloco nisso, a manutenção do capitalismo, né? A manutenção do patriarcado, que são a manutenção do racismo. Então, as pessoas racistas, as pessoas que querem que o capital prevaleça, né, da sociedade, que quer que o capital prevaleça sobre o social, ou que... então, essas pessoas, elas não admitem ou não querem que... E aí tem todas outras estruturas, né, religiosas e tal, que não querem que esses sujeitos, esses corpos... Você perguntou por que acontece essa violência, né? As pessoas não querem que esses corpos apareçam, que existam, que transitem, que tem uma aluna lá como doutora da universidade, né, que vai ser reitora. Então, as pessoas não querem, porque a manutenção desses sistemas é importante para eles. Então, isso também interfere no papel do Estado, porque aí o Estado também se vê pressionado. É uma pressão daqui, uma pressão daqui, e aí quem pressionar mais, por isso que eu falei no início aqui da entrevista, a política, nós precisamos saber quem é que nós estamos votando e quem nós estamos elegendo. Atuação do legislativo, né? Exato, porque a política define a nossa vida. A política define, inclusive, se o carro do lixo passa ou não passa na nossa rua. O que é prioridade? Se é pagar os servidores ou se é para pagar os fornecedores, enfim, o capital. Então, existe uma pressão de todos os lados, esses sistemas que são os sistemas estruturantes que atuam na sociedade, né? Para mim, o patriarcado, o machismo e a questão de classe. E aí a gente precisa muito do movimento. Porque aí o movimento tem que dizer, vamos, que aqui nós somos a massa, a gente precisa, nós estamos morrendo, está acontecendo esse tipo de violência. E a LGBTfobia, né, os crimes, as transfobias são crimes muito marcados pela violência, né? É onde você vê a materialização do machismo ali. Você vê pessoas que são assassinadas com 30 facadas. Que um negócio, sim, que você... Aí as pessoas não conseguem ter empatia com isso, dizer que não precisa de política para isso, gente. Então, assim, todo um novo mundo que a gente tem que conquistar, né, nessa sociedade. Eu acho que, se a gente tem essa compreensão de que o Estado tem um papel dele de fazer, de ouvir, de se provocar, de um movimento de provocar e tá ali para... É isso mesmo, assim, eu tenho muita compreensão. Eu fui, né, muito tempo do movimento feminista, sei, também do movimento LGBT, e a gente tem que... O movimento é esse. E o Estado, por outro lado, tem que fazer tem que dar seus pulos, né? E eu acho que o governo Elmano, né, o governador Elmano tem a resposta em ter construído, ter criado a secretaria, é um sinal, né? É um sinal. Nós temos uma secretaria hoje, e como é que essa secretaria vai, a partir daí, construir as políticas, fazendo o diálogo com o movimento. E aí, nesse tema da violência, Dária, já coloca assim, a gente está aqui aberto para discutir, porque nós temos essa parceria com a SSPDS muito bacana, que é esse termo de cooperação, que a gente pode, inclusive, colocar dados que a gente precisa ter dados, né? Onde é que acontecem as violências no estado do Ceará? Em quais municípios? Em quais bairros? Para poder a gente ter condição de fazer uma política, chegar lá exatamente onde está acontecendo. É preciso ter estatísticas, em outras palavras. Exato. Né? E aí esse termo de cooperação com a SSPDS eu acho fundamental, assim, porque é o Estado juntando ali a segurança pública com essa Secretaria da Diversidade, e como é que nós vamos trabalhar junto para diminuir ali a questão da violência. E aí a gente está aberto, viu, Dário, para a gente, se vocês quiserem também dar sugestões, como a gente pode provocar esse SPDS, a gente está nesse sentido aí, nesse rumo. Pronto. Gente, a gente está chegando aqui ao finalzinho do Café com Papo Reto, viu? Que tem o apoio da FM Benfica. Estamos aqui com Viviana Mesquita, que é das... Ai, meu Deus, eu tenho que ler, gente, porque... Que era coordenador, que é da Secretaria da Diversidade do Governo do Estado, a primeira secretaria do Brasil, Secretaria da Diversidade do Brasil, primeira. E com a presidenta maravilhosa, linda... do GRAB, Dari Bezerra. E vamos aqui para a última pergunta, porque a gente já está chegando no finalzinho. A gente fala demais, né, Júnior? Não, fala... Acho que tu nunca mais vai chamar a gente pro teu programa. Vou chamar lá para casa. Pra gente não tomar café, mas uma ipioca prata. Olha! Gente, é o seguinte, a gente tem que falar no cão.
Então vamos lá, a gente passou por. Sim. Sabe quem é que eu vou falar, né? Passamos por um período trevoso com o governo Bolsonaro, né? Então um vai responder uma pergunta e a outra vai responder outra pergunta que eu vou fazer. O que mais retrocedeu nesse período nebuloso da história brasileira em relação às políticas públicas voltadas para o LGBT e como vocês conseguiram contornar esse retrocesso? Essa é para mim? É para você. Então, eu digo assim, Júnior, a gente tinha iniciado no Brasil, acredito que a partir do primeiro governo Lula, né, onde foi construída a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, né, a gente iniciou um projeto de cidadania, né, para as populações LGBT a partir da implementação de políticas públicas, né. Então, assim, nesses primeiros governos, né, a gente teve orçamento, a gente teve eventos, a gente teve conferências, né, municipais, estaduais e nacionais, onde a partir dessas conferências nós conseguimos organizar minimamente uma plataforma política de como o país, né, tanto a nível federal, estado e município, poderiam minimizar as vulnerabilidades das populações LGBTI+, que seria o quê? A institucionalização de um conselho municipal, estadual e federal, uma coordenadoria da diversidade em cada município, em cada estado, né, que poderia também, e que acabou sendo em muitos lugares, um espaço dentro de uma Secretaria de Direitos Humanos ou um órgão dentro da Prefeitura do Estado que pautasse essa defesa de direitos, e um plano, né, estadual e municipal de políticas públicas, que seria de ações a serem executadas pelo Estado em aquele determinado período, né. E isso foi construído, né, em muitos lugares do Brasil, né? Então, a partir disso aí, algumas políticas públicas elas foram efetivadas, a gente teve alguns avanços, né? E aí, por exemplo, eu posso citar naquele período da década de 2000 até 2015, mais ou menos, a união civil, a adoção, a questão de quando o companheiro, a companheira morre, ter o recurso, né? Esqueci o nome. Os direitos previdenciários, Isso, né? Os direitos previdenciários, né? Então, assim, a gente conseguiu avançar em algumas pautas, né? Nome social, né? Política de nome social, né? Mesmo em meio a todos aqueles... Né? Isso mesmo em meio a todos os retrocessos que estavam havendo. Exatamente, porque aí também vem o avanço do conservadorismo, do fundamentalismo que se instaura nas câmaras municipais, estaduais e no nível federal, né? E aí começa continua esse processo de avanço e retrocesso. Mas em 2016, quando vem o golpe da presidenta Dilma, né, e aí começa esse processo mesmo do início da instalação do fascismo no país, né, tudo isso começa a retroceder, né. A esperança que a gente tinha de construção de melhorias de vida para a população LGBT no Brasil, ela começa a minguar, ela começa a definhar, né? Então, assim, a visibilidade que a gente pautava de uma forma positiva, ela começa a ser negativa por parte desses setores, né? Inclusive a partir de fake news, de tudo que você imaginar. Então, assim, na instalação do último governo brasileiro, né, isso acabou geral, né? Então, assim, foi um projeto que foi interrompido, né? Então, não se podia falar em gênero, nem que fosse gênero alimentício, né? Tudo que é gênero. Nas legislações, né? Uma confusão, uma briga, não se podia, né? Então, assim, tudo que era política voltadas para as populações LGBT foram suspensas, né? Ataque à cultura LGBT em todos os setores. Então, eu digo assim, que agora... E como vocês reagiram a gente reagiu estrategicamente, né, enquanto movimento social, nos resguardando, né, criando redes de apoio, criando redes de organizações para debater sobre isso, fazendo enfrentamentos também no legislativo. Não fomos também omissas e também não ficamos paradas, né. Tivemos também grande auxílio do STF, né, com as intervenções do STF, quando a equiparação da LGBTfobia ao crime de racismo, a implementação da retificação do nome social de travestis transexuais e também a medida que nos possibilitou, desde 2019, a doar sangue, né? Porque
até então não podíamos doar sangue no Brasil. Então, assim, ao STF a gente deve isso, mas também é importante dizer que não é uma política de Estado, né? A gente precisa implementar isso enquanto políticas de Estado no Brasil. E agora, né, com a derrota do governo fascista, né, e o advento novamente do governo Lula, não é dizer que as coisas estão resolvidas. Nada está resolvido. A gente tem que retomar esse processo de cidadania, né, de onde ele foi parado, ver todas as questões que nós perdemos, né? Teve o processo também da pandemia que agravou demais a situação das LGBTI+, que muitas morreram, muitos estavam na fome, na pobreza, a gente teve que fazer até vaquinha para comprar alimento, né? Então, assim, é reconstruir mesmo um projeto e pensar esse projeto futuramente, né? Como é que a gente constrói um projeto no Brasil? Pensando também em novos golpes, né? Sim. Pensando em novos golpes. Então, a resistência em cima de resistência cotidiana, né? Então, assim, acho que formar, né, mais o nosso povo, formar politicamente, né, pensar essas estratégias de formação política, né, e inserção também nessa política, acho que partidária, né? Porque, assim, quem imaginou que hoje nós teríamos 2 travestis no Congresso Nacional, né? Que é Érica Hilton e a Duda Salabert, né? Então, assim, é um processo que a gente tem construído, acho que minimamente no Brasil, né? Lógico que não vai ser da noite para o dia, mas a gente tem construído, sim, a gente tem resistido, e eu acho que só conseguiremos avançar se estivermos juntos. Com certeza. E, Viviana, agora para você. E em meio, né, a todo esse retrocesso que houve durante esses 4 anos, o que se conseguiu fazer como é que eu posso dizer, meu Deus? Se conseguiu avançar alguma coisa? Porque, assim, a luta era não sumir. A grande luta era não sumir, era se manter vivo. Mas aí, no meio dessa luta de se manter vivo, conseguiu-se fazer algo além de sobreviver? Bom, eu acho, assim, a Dari traz vários elementos aí, né? Eu acho que... Você tá confundindo, Vivi. Mas eu acho que, assim, teve algumas questões que nos davam fôlego, né? Durante esse processo, né? E aí, além de tudo, a pandemia, né? Que foi, assim, arrasadora para nós. Mas eu acho que, por exemplo, a cultura foi um foco de resistência, né? A cultura, aí tem a Lei Paulo Gustavo, qual é a outra lei? A Lei Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, que foram, assim, conquistas no meio de um caos, né? Eu estava no Rio Grande do Norte nessa época, mas a gente tinha lá os grupos culturais, né? A resistência, fazendo articulação com os deputados, e aí a gente sabe que foi muito importante o papel da cultura nesse processo, né? De resistência, porque a cultura, ela é algo que é transcendental, ela atravessa e rasga, assim, daí toca na ferida. Então, acho que a cultura foi, talvez, na minha opinião, algo que nos, de certa forma, salvou desse processo aí. Como sempre, né, no processo da ditadura, a gente teve aí alguns grupos artísticos as músicas, o que nos levava a resistir. Então, acho que a cultura é uma dessas questões que nos ajudou nesse processo aí de retrocesso. Se manter vivo através da cultura, através das articulações, eu acho que foi importante. Porém, eu acho assim, a gente recebeu a visita de uma pessoa do Ministério do Trabalho esses dias, ela dizendo que estava tudo acabado, assim, em Brasília, destruição. Porque não existia mais Ministério do Trabalho, não existia mais Ministério do Desenvolvimento, da Agricultura Familiar, o Ministério da Cultura, não existia mais Secretaria, foi tudo naquele combo do Ministério da Damares, né, que discutia. Então, assim, acabou tudo. E aí é uma reconstrução, né, do ponto de vista que não é fácil, assim, não é esse ano, assim, tá todo mundo atordoado ainda. O Centrão ainda disputando entrar no governo, né? E aí como que essas alianças, como que um governo que é progressista vai lidar com isso, né? Então, assim, a gente tem muitos desafios, né? Temos a sorte de ter aqui no Estado um governo que é alinhado, e aí isso, de certa forma, é importante para a gente, mas do ponto de vista nacional, a gente sabe que ainda não está tudo dado. Está se reconstruindo, o Ministério do Trabalho, vamos arranjar dinheiro aí para dar aqui para as LGBT. Mulher, a gente está... Então, assim, está uma reconstrução de tudo, assim. As coisas ainda se
tentando se reconstruir, né? Então, é um estrago gigantesco. Esses 6 anos, né, foi um estrago, assim, de destruição de ministérios importantes. Sim. E, assim, eu acho que vencemos a eleição, mas não vencemos ainda a batalha, né? Assim, isso que você falou, nos municípios, nos estados, no legislativo, há toda uma penetração do fascismo nesses locais, né? A gente sendo atacado o tempo todo. A gente viu recentemente aquele... atacando, assim, dizendo que as pessoas tinham que morrer, né, que as LGBT tinham que morrer, que Deus é isso, que tinha que... Então, assim, as fake news. Então, nós temos ainda muita coisa para lutar, assim. Por isso que eu falei, é importante a gente saber quem a gente está votando, é importante a gente fazer um movimento de ter pessoas LGBTs, travestis, lésbicas, gays, bissexuais dentro do legislativo, né, também no executivo. Então, esse é um movimento, é uma luta que nós, assim, quem é do movimento social sabe que é constante. E a gente precisa estar ligado nisso, porque não é porque a gente venceu a eleição que a gente venceu a batalha, né? É sempre esse jogo de avança e retrocede, avança e retrocede. E eu acho que a gente está nesse momento ainda aparando as arestas para seguir. E a gente precisa ficar muito atento, porque daqui a algum tempinho aí vai ter uma mudança e a gente precisa saber o que a gente está fazendo, quem a gente está votando. Importante. Pois, gente, chegamos ao fim do primeiro programa. Olha aí, estreia do Café com Papo Reto, em que eu pude contar com a presença maravilhosa da Viviane Mesquita, da Secretaria da Diversidade do Governo do Estado, primeira Secretaria da Diversidade do Brasil, e com a presidenta maravilhosa do GRAB. Eu agradeço muito a presença de vocês, foi uma conversa maravilhosa. Quero agradecer ao apoio cultural da FM Benfica, que nos recebeu aqui de braços abertos, e agradecer por estarmos finalmente falando sobre um assunto sem termos medo, porque passamos 4 anos de medo, né? E agora vamos à frente, né? Seguindo a luta. Então é isso, gente. Quarta-feira que vem a gente se encontra aqui de novo a partir das 14 horas. O tema vai ser literatura. Até semana que vem. Um abraço para todos, todas e todes.